Bom dia a todos. Vamos a mais um momento de meditação, de reflexão, em que teremos a oportunidade de conversar um pouco a respeito da nossa forma de enxergar a nossa vida, os sentimentos, de maneira que consigamos aos poucos irmos alterando aí a nossa caminhada, nosso jeito de ser, objetivando a nossa própria felicidade e a compreensão da nossa própria vida. Compreendemos que quanto mais entendemos de nós, sabermos de nós, muito mais oportunidade, muito mais chances teremos de conseguirmos ter êxito na nossa existência, pelo menos compreendendo mais essa caminhada e aproveitando melhor essa trajetória que nos trouxe aqui à Terra nessa encarnação. Peço desculpa aí hoje pela condição respiratória, que não está muito lá grande coisa, mas dentro da limitação nós vamos conversar um pouco. Nós estamos trabalhando a obra Autodescobrimento, uma busca interior, que é da série da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles. E estamos no item ainda, já quase encerrando, né, o item, que é o desconhecimento de si mesmo, que nós acabamos de falar agora, né? Nós, muitas vezes, somos desconhecidos para nós mesmos. Nós fazemos um esforço muito grande para entender os outros, quando o grande objetivo da vida é entendermos a nós mesmos, não os outros. Porque a leitura que nós fazemos dos outros, geralmente, tem a ótica que nós temos de nós mesmos. Ou seja, se nós temos a nossa vidraça espiritual embaçada pelas imperfeições, pelos nossos vícios ou pelas nossas opiniões negativas e visão da vida um tanto distorcida, é assim também que nós vamos enxergar as pessoas. E como diz a Joana de Ângeles, na sua obra toda, ela sempre fala sobre isso, as pessoas funcionam para nós como se fossem espelhos, onde nós nos enxergamos. Então tendemos também a ver os defeitos, as dificuldades, os problemas dos outros que na verdade temos em nós para transformar. Não é só a questão de ver, é que geralmente nos incomoda. A questão de ver nem é o problema. Nós podemos ter senso crítico de conseguir enxergar, sim, os enganos, os erros que acontecem por aí. Mas por que nos incomoda tanto? Porque a gente se vê no espelho. É por isso que incomoda muito. Porque as almas boas, quando enxergam dificuldades nos seus irmãos, o que elas fazem? Tentam ajudar, tentam fazer alguma coisa para melhorar a condição daquele, para ajudá-lo, para fazer alguma coisa. Mas de forma nenhuma se sentem violentadas, se sentem agredidas, se sentem machucadas com aquilo que vem do outro. Nós ainda sentimos muito isso. O comportamento da outra pessoa nos incomoda demasiadamente, de maneira que a gente sofre com isso. Sofremos muito pelo comportamento alheio. E isso denota e mostra a grande deficiência em nós ainda a respeito do autoconhecimento. Nós não conhecemos quase nada de nós. E ficamos expostos e nos surpreendemos com a gente naquele espelho que a gente está vendo aí, a imagem, né? Então a Joana, ela fala, né, que é necessário um exame profundo e sério, constante do si. Então a gente tem que estar constantemente fazendo um exame da gente mesmo. Mas não é uma observação superficial, né, mas algo onde a gente perceba sentimento, pensamento e comportamento. Constantemente verificando o que é que passa na nossa mente, o que é que se passa no nosso sentimento e como nós nos comportamos. Quais são as justificativas que a gente encontra para poder fazer o que a gente faz. Ontem íamos fazer uma palestra e fomos conversando ainda com os meninos que estavam no carro e um deles me fez essa pergunta, né? Por que a gente ainda cede tanto a determinados impulsos e depois só percebe depois que fez, ou mesmo sabendo que está errado, a gente vai, embrenha por aquele campo e faz, né? Então é preciso que a gente faça um exame minucioso, detalhado da gente mesmo e verifique quais são as justificativas que a gente tem encontrado para fazer o que a gente faz. Isso significa que as nossas paixões ainda estão nos dominando. Falta valores que possam contrapor ou anular esse impulso das paixões. Elas podem até sugerir o que a gente deve fazer, mas por que a gente faz? Faz porque falta valores ainda em nós que se contraponham ou pelo menos anulem o efeito dessas paixões em nós.
Porque pagar para ver não é uma coisa muito boa, não é algo muito saudável para nós como espíritos. A gente pode até fazer, nós temos o livre-arbítrio, então a gente pode ter um comportamento que a gente quiser. Só que depois a consequência também se instala como nos recessos do inconsciente, e a alma vai fazer a aferição constante dos valores do espírito. E nesse momento aquilo que não for bom precisa ser tirado. E como nós somos criaturas imperfeitas ainda, nós geralmente adotamos a autopunição, o complexo de culpa, a autoacusação como formas de tentar resolver essas coisas que a gente não lidou bem. Isso também não resolve. Autoacusar-se não adianta, culpar-se não adianta. Ficar com remorso, sofrendo, lamentando, chorando dia e noite por um equívoco que a gente cometeu, isso também não adianta. O que adianta é uma proposta de mudança e não tentar errar mais. Jesus não falou para a mulher equivocada? Ela falou, Senhor, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Ele fala, eu também não vou te condenar. Aí ele dá um conselho, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então ele dá um conselho para ela. É o que nós não fazemos conosco. Nós nos colocamos num tribunal, nos acusamos e instalamos a culpa. Você é culpado. E botamos o dedo em riste para nós mesmos. E aí a gente começa a sofrer o efeito dessa autoacusação e começamos a nos depreciar, a nos diminuir. Olhamos para o mundo com uma visão pessimista, porque aquele que se acusou, ele se acha indigno. Então quando olha para a vida, ele acha que não merece ser feliz. Tudo que ele vê, tudo que enxerga, tudo que observa é ruim. É ruim. E tem às vezes alguns chavões, que as pessoas usam por causa disso. Um amigo me disse uma vez, eu já tive tantas decepções que para mim até prova em contrário ninguém presta. Então a pessoa vai ter que conviver comigo e provar que ela presta. Eu falei, não, meu filho, prestar ou não prestar não é um problema dos outros, é um problema meu, teu. O problema é que isso que você está me dizendo é o pensamento que você tem a seu próprio respeito. Como assim? Você acredita que não presta, que não vale nada. Por isso está achando que até prova em contrário todo mundo não presta. Não é assim. A visão que você tem de você mesmo é uma visão muito ruim. Uma visão equivocada, que você precisa modificar. Pelo que eu percebo, que sou seu amigo há muito tempo, não estou te julgando, mas você abriu um campo de análise, vamos analisar. O seu comportamento não é o mais indicado. Você tem vícios que você poderia ter se libertado deles, porque senão isso vai trazer complicações futuras graves. Tem alguns comportamentos que não são ideais. Por conta disso, você está olhando o mundo pela ótica que tem de si mesmo. Você tem uma visão ruim de você mesmo e vê o mundo por essa ótica e as pessoas. O fato de a gente ter tido decepções com as pessoas não quer dizer que nós precisamos esperar ou não esperar alguma coisa de alguém. Não temos que esperar nada. Aliás, Joana de Anjos fala, do ser humano você pode esperar qualquer coisa, inclusive de nós mesmos. Qualquer coisa. Qualquer coisa pode vir de nós. Quantas vezes a gente se surpreende com atitudes dos outros e fala, meu Deus, jamais imaginei que aquela pessoa fosse fazer isso. Ou com a gente mesmo. Jamais imaginei que tivesse coragem de fazer o que eu fiz. Dos dois jeitos. Tanto faz o outro quanto a gente. Nós nos desconhecemos profundamente. Então, aguardar coisas que vêm dos outros é um equívoco nosso, Então, a Joana fala que a gente tem que aprofundar e fazer um exame sério da gente mesmo, de nós mesmos. Aí ela fala que tudo começa na mente, nas matrizes das próximas ações. Então, a mente vai programando as próximas ações que nós vamos tendo. Aí ela coloca uma sugestão, o exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado. Do mesmo jeito que a pessoa está viciado em alguma coisa física, em uma droga, bebida, cigarro, alguma coisa, ela precisa tomar cuidado, tem que tomar cuidado também com o pensamento, com a mente. Porque a mente vicia. A mente entra num circuito fechado de opinião e de ideias e ela fica ali vivenciando aquilo, como que aquilo fosse a coisa mais importante da vida da pessoa. E nós já colocamos uma das posições gravíssimas que se a gente viciar nesse pensamento, a gente acaba com a nossa vida, é a posição de vítima. Se eu viciar no pensamento de que eu sou uma vítima do destino, uma vítima da vida, uma vítima de qualquer outra coisa, eu vou paralisar a minha vida. Porque eu vou estar sempre achando que tudo que tem que acontecer comigo vai ter que vir de fora. Alguém, Deus, alguma coisa vai ter que fazer por mim.
Né? Tem um pressuposto na ciência espírita que diz que o espírito pode curar o corpo. A alma pode curar o próprio corpo. O Divaldo tem meditações, algumas meditações, onde ele ensina a fazer uma visualização para a saúde, e ele diz que aplica aquela visualização nele. E ele já diz que resolveu problemas sérios de doença dele fazendo aquela visualização. Fazendo a visualização. Aquela visualização que ele chama de visualização terapêutica, onde o próprio espírito pode restabelecer o equilíbrio do corpo. Porque de onde vem a vida? A vida não vem do corpo. A vida não vem desse conglomerado de células, esse conjunto de órgãos que a gente é. Isso não é a vida. Isso é a manifestação da vida. A vida vem de um lugar muito mais profundo que o corpo, que esse monte de células. A vida vem da alma, do espírito. Então, se é o espírito que preside a vida no corpo, ele não pode curá-lo? Pode. Ou manter a saúde, ou manter o equilíbrio, ou manter a vida estabilizada? Pode. Mas tudo começa onde? Aqui. A mente estabelece o equilíbrio de todo esse conjunto, né? De toda a existência. Mas é preciso que haja uma coerência em tudo, né? Do pensamento, do sentimento e da ação. É preciso que haja um equilíbrio nesse fluxo, porque senão a gente interrompe ele. Né? Se eu penso até mais ou menos, se eu não sinto nada contra ninguém, nenhum sentimento negativo, mas eu tenho alguns vícios de comportamento e eu me dou esses vícios, o que eu faço? Eu corto o fluxo dessa corrente. Em qualquer um desses campos. Né? Tem gente que são pessoas maravilhosas. Você convive com a pessoa, ela tem uma conduta irreprochável. Pessoas que têm um sentimento que se você precisar dela a qualquer momento, ela te ajuda. Só que se você conversar com ela durante algum tempo, você vai perceber que ela tem um pensamento horrível a respeito da vida e dela mesma. Ou às vezes até das pessoas. Mantém um fluxo mental negativo, embora faça tudo direito. Haja bem, demonstre sentimentos bons, mas tem um pensamento ruim. Faz praticamente quase que no automatismo, num processo estranho e confuso, onde o pensar não coincide, não confere com o jeito de agir e sentir. Se houver uma interrupção nesse fluxo, em um dos três, no pensamento, no sentimento ou na ação, nós desestabilizamos a nossa vida como um todo. As coisas começam a não caminhar bem, nossa visão a respeito das coisas fica obliterada. Muita gente já me disse, mas as minhas coisas não dão certo, meus negócios não andam. Restabeleça o equilíbrio em você. Pensamento, sentimento e ação. Restabeleça esse equilíbrio. Crie esse fluxo contínuo e positivo que as coisas começam a mudar. Porque a gente projeta a vida que a gente é e a vida que a gente tem. Nós projetamos. Cada um de nós projeta a sua própria vida. Nós projetamos. Então a Joana dá a sugestão. Ela ensina que nós devemos começar com um exercício do bem pensar. Pensar positivamente. Observar a vida e ver a grandeza que é a vida. Agradecendo profundamente a Deus pela vida. Né? O Emmanuel fala uma coisa interessante que eu já usei em palestra. É preciso amar o dever que nos trouxe à Terra. Nós amamos o dever que nos trouxe à Terra. Nós amamos a tarefa existencial nossa. Nós não estamos aqui por acaso. Ninguém caiu de paraquedas na vida que tem. Essa vida foi programada. Foi uma vida muito bem elaborada de acordo com a necessidade de cada um de nós. A gente aceitou essa vida. Desse jeito que ela é. Nós amamos essa vida do jeito que ela é. Não, nós queremos uma outra vida. Diferente dessa. A prova de que está tudo certo é que a gente quer uma outra. Porque tudo está no caminho que devia estar. É que nós não queremos ter desconfortos emocionais. Nós não queremos experimentar desconforto nenhum. Mas esse desconforto mostra que há um sentimento a ser modificado. Porque onde a gente cresce não há mais desconforto. Você pode lidar com um problema sem sofrer com ele. Mas se sofre é porque precisa dele. Olha a ironia, né? Dentro do contexto do aprendizado. Se sofre por aquele problema é porque precisa dele. Há um sentimento a ser desenvolvido ali. Deus não se enganou. Nós não caímos de paraquedas aqui e ali. O desconforto mostra que há uma transformação a ser feita naquela área do comportamento, naquela área do sentimento. Há uma modificação a ser feita ali. Porque lidar com problemas, para nós, é uma forma de exercitar os potenciais da alma. Agora, sofrer com eles é porque existe, além da necessidade de desenvolver os potenciais da alma, existem sentimentos a serem transformados ali. Porque naquilo em que a gente cresceu,
aquele problema não existe. Nós lidamos com tranquilidade, fazemos com facilidade a tarefa sem sofrer com ela. Mas enquanto sofremos para fazer, é porque existe alguma coisa que nós temos que aprender ali. Há um aprendizado a ser feito. E quando nós aprendemos e entendemos isso, nós vamos conseguir passar com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade pelas coisas. Né? Então esse é o grande estímulo que nós precisamos oferecer a nós mesmos. Né? Entender em primeiro lugar que está tudo certo. Está tudo certo. Nós precisamos amar o dever que nos trouxe à Terra. Qual foi esse dever? O esforço que nós nos comprometemos a fazer pela nossa própria vida. Porque não é fácil. Nós somos espíritos imperfeitos. Então não viríamos para cá num mar de rosas. Porque primeiro que nós não temos sentimentos para compreender o bem que temos. Ou o bem que recebemos. Nós já não temos isso. Então por mais que recebamos o bem, pouca coisa nós conseguiremos reter desse bem. Porque nos faltam sentimentos apropriados para registrar isso. Mas quanto mais compreendemos a vida, quanto mais corrigimos o pensamento e pratiquemos o bem, mais percebemos o bem que estamos recebendo. Já comentamos isso outras vezes e volto a complementar. Uma pessoa, por muito amada que ela seja, por muito amada que ela for, que se jogue tapetes vermelhos para ela, se faça todas as suas vontades, que não lhe deixe faltar coisa alguma em nenhum campo da sua vida no campo afetivo. Se ela não estiver propondo amar alguém, ela não vai compreender esse amor que está recebendo. E ela vai acreditar que ela não é amada. Eu já tive experiências nas entrevistas, muitas vezes, de pessoas que eu conheço, que eu convivo, que são pessoas, assim, entre aspas, bajuladas, pessoas que todo mundo gosta, que tem um carinho imenso, e a pessoa reclamar de falta de afetividade. Mas o que é isso? Ninguém pode compreender o que não está dando. Oração, uma das orações mais singelas e atribuídas a Francisco de Assis. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Ou seja, é fazendo que se pode compreender o que se está recebendo. Senão a gente não entende. Você não consegue compreender. O que você está recebendo é de uma natureza diferente da sua. Então não há compatibilidade. É querer juntar o óleo com a água. Não junta. Junta, mas depois um para baixo e outro para cima. Não tem jeito. Quantas criaturas vivem como água e óleo? Caminhando pela vida, possuem afetos que são raros perfumes do lado e não percebem. Só vão perceber quando chegar no mundo espiritual. O amor que tinham, o afeto que tinham, o carinho. Nós temos uma pleiade imensa de almas que concorrem para a nossa felicidade do outro lado e do lado de cá. Pais, mães, irmãos, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de religiosidade. Almas queridas que ajudam a gente a caminhar. E por conta de contrariedades, uma ou outra, a gente acha que a nossa vida não presta. Quando, na verdade, cada existência é um tempo muito curto entre elas. A vida ela é pequena. Se nós conseguirmos aproveitar o melhor que nós pudermos dela, sairemos daqui felizes da vida. Mas a gente para lamentar, para sofrer por causa dos contratempos que a gente vai enfrentando, que nós vamos encontrando. Porque, na verdade, nos faltam valores para perceber a vida que temos. Nós não temos valores que ajudem a gente a entender o que está recebendo. Ninguém pode entender o que não está dando. É o que eu disse, é a água e o óleo. Não vai misturar. Não vai. Ao invés da gente se prender aos verdadeiros tesouros de amor e afetividade que a gente tem, a gente se prende aos desafetos, às contrariedades. Tem 300 que nos amam e tem um que nos causa contrariedade. A gente fica preso naquele lá. Fica preso naquele com quem a gente tem a dificuldade. Enquanto coisas maravilhosas aconteceram e estão acontecendo à nossa volta. Almas que jogam o próprio coração para a gente passar sobre eles. E a gente não valoriza. Porque a mente está aprisionada onde? Está presa lá no desinfeliz com quem a gente tem um problema, a dificuldade. Estamos aprisionados. Nós nos prendemos. Sabe por que aos outros a gente não se prende? Porque o amor deixa livre. Enquanto que o ódio, o ressentimento, a mágoa, a contrariedade aprisiona. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, falou Jesus. Pedro, perdoa. Não 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, larga para lá para você não ficar preso no sujeito, na criatura, né? Na sujeita. Não prende não, solta, deixa livre. O amor, por que a gente não percebe os amores? Porque o amor é liberdade. O amor é liberdade.
Enquanto que os sentimentos negativos prendem a gente, encarceram. A pessoa que você mais detesta está dentro de uma jaula com você. Pequena. Só cabe os dois. E se a cotovela, tira esse cotovelo daí, não, tira você. Sai daí, tira daí. Você está me atrapalhando. A pessoa está do outro lado do mundo e está aqui se acotovelando com a gente. Foi embora para o Japão, mas está aqui. O cotovelo está... Por quê? Porque não liberou. Está preso. Está preso por aqui, preso por aqui. Né? Então a gente tem que buscar essa construção de valores para a gente ir realmente liberando todo mundo. Não só liberando os amores, mas também liberando os desafetos. Não ficar presos, liberando os desafetos. Não só os amores. Cada vez interrogar-se mais a respeito de quem é. Quem sou eu? Emocionalmente, quem sou eu? Verificar com que sentimentos a gente se relaciona com a vida. O sentimento é um dos que mais dá notícia de quem somos. É o sentimento. Tem pessoa que se orgulha de ter chorado muito. Fulano me fez derramar tantas lágrimas. 4.722 lágrimas eu derramei por causa dele. Pois é. Conta, né, as lágrimas que derramou por causa do... Se orgulha. Então ela fala que a gente não pode fazer isso, né? Interrogar-se a respeito de quem é. E o sentimento é que nos mostra, né? O sentimento, ele informa quem somos. Será que as coisas seriam bem melhores se fossem cor-de-rosa, né? Quem somos? Nosso sentimento vai nos dizer. Verifica como é que a gente está se relacionando através do sentimento, nós vamos saber quem somos. O sentimento mostra. Como é que eu tenho me afligido nos últimos tempos com as coisas que eu tenho enfrentado? Eu tenho perdido o sono, eu tenho me amargurado, né? Eu tenho perdido muito tempo pensando numa coisa que não tem importância nenhuma, gastado uma energia mental, gastado o meu sentimento com determinada coisa que não vale a pena. Eu tenho feito isso? Se eu tenho feito isso, então demonstra que eu ainda não sou conhecedor de quem eu sou. Não sei ainda muita coisa de mim. Preciso aprender um pouco mais. Estou deixando-me ser conduzido ao sabor das minhas paixões. As minhas paixões estão me dominando. Sobretudo a minha vaidade, como me ensinou Maria Dolores certa feita. Cuidado com a necessidade de querer ser cultuado no coração dos outros. Cuidado com essa necessidade, não é uma coisa muito boa. Porque as pessoas podem te cultuar no coração delas enquanto interessar. Depois elas te descartam. E aí você vai cair. Cuidado. Que elas façam isso por conta delas é um problema delas, como ela também já me disse. As pessoas elas podem imaginar a seu respeito o que elas quiserem, mas você acreditar nisso aí é outra história. A pessoa ela pode pensar da gente e sentir o que ela quiser, mas nós é que não podemos. Ou não devemos, né? Nós temos que ter essa consciência de quem somos, para a gente não cair na esparrela de poder se decepcionar e se amargurar. Então é importante que a gente avalie isso aí. Sistematicamente manter-se vigilante contra hábitos prejudiciais da autocompaixão, que eu falei. Autopiedade, autocompaixão, da censura ao comportamento dos outros. Falamos também, né? Eu me compadeço de mim, estou constantemente achando que eu sou um coitado, né? Que eu sou um coitadinho, que tudo dá errado para mim, que as coisas não dão certo, que, né, não funciona, nada dá certo. Lembra que nós falamos? Eu não posso compreender o que não estiver dando. Censura o comportamento dos outros. Gente, não importa como as pessoas se comportarem em relação a nós, isso não é importante para nós. Não é importante. O Chico dizia isso de uma maneira magistral. Tenho que dar ao direito aos outros de serem o que quiserem ser. Nós não controlamos nem a gente, como que nós vamos controlar o sentimento alheio? Cada pessoa é um universo. Me ensinou também a benfeitora certa feita. Se você souber as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem, não vai te servir para nada isso. Se você pudesse entrar dentro de alguém e descobrir as razões pela qual ela faz o que faz, para você, isso não vai te servir para nada, essa informação. Porque ela é um universo em evolução.
É uma alma em ascensão, que tem os valores próprios, que tem os recursos próprios, que tem o crescimento próprio. Está no tempo dela. Isso não serve para nada como informação para nós. Por que será que fulano fez isso comigo? Isso não importa. A gente quer sempre saber, né? As razões por que a pessoa fez o que fez. Gente, isso não importa. É uma pergunta que todos já fizemos. Por que fulano fez isso comigo? Não importa esse porquê. Essa resposta não existe para nós. Porque se alguém, mesmo que ele diga, não faz sentido nenhum para nós. Não faz sentido. Porque em cima dessa pergunta, a hora que ele responder, vem outra. Mas você teve coragem de fazer isso? Mas o que é coragem? Teríamos que ter o entendimento do padrão espiritual, emocional dele, e só Deus o tem. Só Deus sabe verdadeiramente e profundamente quem somos. Só interessa ao Criador, não interessa a nós, um em relação ao outro. Isso não é importante. Jesus falou, ama o teu semelhante como você amaria a si mesmo. Não falou para a gente ficar perguntando e informando, então tá bom, você me ama e depois eu te amo do jeito que você me amou, tá? Não, é a gente que tem que amar, do jeito que a gente gostaria que fosse amado. Não esperar que o outro ame para a gente devolver. O casamento na Terra é um contrato, né? A gente faz um contrato com a outra pessoa, porque diz que cônjuge não é parente, faz um contrato, né, para conviver com o outro. Mas não tem jeito de fazer esse mesmo contrato com sentimento. Você pode fazer o contrato compromisso de vida junto, mas e o sentimento? Ninguém contrata sentimento. Você contrata, chega lá, consta lá no negócio, eu estou aqui passando a escritura do meu sentimento para você, né, no seu nome Ninguém contrata sentimento. Você contrata a presença da outra pessoa perto de você para a vida, mas não contrata o sentimento dela. Não tem como. Só o Criador sabe. Então, se a gente soubesse as razões pela qual as pessoas fazem o que fazem, isso para nós não serviria para nada. Não serviria para nada. Porque mal sabemos de nós. Fulano teve coragem? Teve. E a gente também tem. De fazer coisas que... Pode falar, doutor. Essa questão do que o outro faz não me interessa, ou saber as razões que o levaram a agir do modo que age, não me interessa, decorre do fato de que as responsabilidades sobre os atos são pessoais, minhas, e as minhas são minhas, as deles são deles. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Porque isso não muda, não acrescenta nada e nem tira de nós, né? O doutor falou das razões, né? Não interessa porque a responsabilidade é de quem faz. Se eu faço, a responsabilidade é minha, se ele faz, é dele. Em relação à vida, é isso mesmo. Não tem, as responsabilidades são individuais, não há sentido para mim, né? O porquê que a pessoa fez ou não deixou de fazer. Para ela há. Ela vai ter que responder para si mesma esses porquês. E para nós não há, porque as responsabilidades são individuais. A lei de causa e efeito age individualmente, não age coletivamente. Podemos até ter provas coletivas, mas porque cometemos o mesmo erro. Junta-se todo mundo que tem o mesmo débito, vamos pagar junto. Mas é porque cada um em particular tem a ver com um débito semelhante ao outro, em particular. Né? Ninguém é colhido por uma prova coletiva num lugar que não tinha que estar. Todo mundo está no lugar certo na hora certa. Entendeu? Então, mas por quê? Erraram juntos, mas mesmo quando erramos juntos, cada um fez a sua parte. Cada um fez o seu engano, cada um cometeu a sua parte ali naquele engano. Ou no acerto, né? Nas coisas boas também. Tanto que o mérito de um não é transferido para o outro, como os enganos de um também não é transferido para o outro. Cada um de nós assume em si mesmo a sua parcela. Muito bem colocado aí pelo Dr. Benedito, né? A autopunição e a autodesvalorização, tem que prestar atenção, né? Que nós começamos então a ir para esse campo também. A autopunição, a autodesvalorização que vem da culpa, né? Eu não valho nada, eu não sirvo para nada, nada dá certo para mim, tudo dá errado, minha vida é assim mesmo, tudo sempre deu errado. Essa semana eu fui visitar uma pessoa e durante 15 minutos ela falou sobre isso. De que desde criança tudo sempre para ela deu errado. E agora, mais do que nunca, está dando tudo mais errado ainda. Então essa visualização que a pessoa faz de si mesma, que é de autocompaixão, de autocensura, não vai levá-la a lugar algum. Porque quando a gente fala isso, a gente está tentando fazer entender que existe alguma coisa fora de nós que está causando isso conosco.
que alguma coisa fora de nós está causando isso conosco. Quer dizer, eu estou sendo atingido por alguma coisa. Estou andando com um meteoro na minha cabeça. Então, ou seja, veio de fora. Mas mal sei eu que quem atraiu o meteoro para mim fui eu. Ou eu fui para o curso do meteoro porque precisava daquela experiência. O meteoro não achou no mundo aleatoriamente minha cabeça para cair em cima de mim. Fui eu que fui na direção dele. Fui eu que o atraí. Fui eu que cheguei ao momento de espiritualmente passar por aquela prova. Mas a gente acredita que tem alguma coisa errada acontecendo, que não depende de nós, que não tem nada a ver conosco, que está nos atingindo. Tudo que nos acontecer tem a ver conosco. Tudo. O acaso não pode existir, porque se o acaso existir, acabou tudo. Acabou Deus, acabou tudo. Acabou tudo. Tudo perde sentido, a vida não tem sentido algum. E a vida tem um encadeamento sublime. Quem veio na sessão de psicografia viu bem o sentido da vida. As pessoas dando suas histórias, seus depoimentos e dizendo da responsabilidade sobre os atos das suas vidas. Nas cartas estão muito bem colocados lá. Onde o espírito chora e fala que, como uma das cartas, a filha disse assim: mãe, eu não deixei, ao invés de ter procurado você e deixado você secar minhas lágrimas, o que eu fiz? Procurei uma saída que não foi a saída mais honrosa. Percebe-se que o espírito está em crise de consciência, porque ele procurou uma saída que não foi a melhor. Não deixei você secar minhas lágrimas, Então, quantas vezes a gente faz isso também, Então, temos que ter essa visão. Inveja e de outros componentes dos grupos, paixões dissolventes e anestesiantes. Tudo isso nós temos que controlar, A inveja, ela é uma coisa interessante. A inveja, quando a gente se autodeprecia, a gente começa a ter inveja das coisas dos outros. Quando a gente começa a achar que a gente não tem valor nenhum, então nós começamos a achar que a vida do outro, as coisas do outro, são melhores que a nossa vida. O que é outro engano. Como eu disse, a gente tem que amar o dever que nos trouxe à Terra. Amar a vida nossa. O invejoso, gente, a benfeitora também que me ensinou isso. Ela disse assim: o invejoso não é aquele que gostaria de estar na vida do outro ou ter as coisas do outro. Ele gostaria de ser o outro. Porque se ele sabe que por sua própria incompetência e vontade, se ele tivesse as coisas dos outros, ele não conseguiria administrar do mesmo jeito. Então o que ele imagina? Ao invés de falar assim: se eu tivesse a vida do fulano, não é assim que ele fala. O invejoso, lá na sua intimidade, ele fala assim: se eu fosse se eu fosse. Se eu fosse o José, minha vida seria outra. Ele não fala: se eu tivesse na vida do José, se eu tivesse as coisas que o José tem. Não. O invejoso fala: se eu fosse o José. Se eu fosse a Maria. Quantas vezes, até de maneira jocosa, a pessoa fala, se eu fosse o Sebastião, eu curtia mais a vida, eu faria tal coisa. Ele não fala: se eu tivesse as coisas que o Sebastião tem. Se eu fosse o Sebastião. Mas por quê? Porque ele sabe que se tivesse as coisas que o Sebastião tem, ele continuaria do mesmo jeito. Porque inconscientemente sabe que não tem alto valor para poder gerenciar uma vida, mesmo cheia de recursos e coisas valiosas. Sabe que não tem isso. Porque geralmente já tem uma vida boa. Já tem uma vida com afetos, com amor, com um monte de coisa que ele não consegue valorizar. Então, a autodesvalorização, a visualização negativa da vida, ele atribui o quê? Ao fracasso do seu próprio sentimento. Então ele não pode ter as coisas do outro, que não vai adiantar nada. Só ter não vai adiantar nada, porque geralmente a maioria de quem pensa assim já tem o que precisa. Tem uma história de lá no deserto, um mercador ia indo, e o mercador tinha 3 filhos. E esse mercador praguejava o que podia, porque ele havia perdido um monte de coisa, os seus negócios tinham afundado, e os filhos caminhando com ele, os filhos trabalhavam, iam a longa distância buscar coisa para ele, ajudava esse pai, e esse pai praguejando e caminhando com esses 3 filhos no deserto, e essa reclamação, essa praguejação, xingando, brigando com Deus, fazendo uma coisa. Aí chegou num lugar lá, tinha um oásis,
E ele se arranchou lá e continuava praguejando, continuava não sei o quê. E um dos donos ali da maior parte das tendas ali, que era um senhor que tinha muito dinheiro, olhou e viu os 3 rapazes dele. Falou, olha, esses dariam, um deles pelo menos daria um bom escravo. O cara tem um braço forte, grandão, né? Vou conversar com esse mercador. Chamou lá o mercador e falou, senhor, eu vejo que o senhor tem reclamado bastante aí, que o senhor tem lamentado aí as coisas. Eu posso resolver o seu problema. Eu lhe darei um montante alto de dinheiro que vai resolver a maior parte dos seus problemas, ou talvez todos eles. O senhor tem 3 filhos, né? São 3 rapazes fortes, bonitos, grandes. O senhor me vende um deles, eu te dou uma soma bem grande de dinheiro. Olha, acabou o seu problema e acabou o meu. Porque eu estou velho, não aguento mais nada, eu preciso de alguém para ajudar a carregar minhas coisas, minhas mercadorias, não tenho. Eu vejo aí que seus filhos tiram a sua montaria, desmontam a montaria, põem para lá, põem para cá, só falta carregar o camelo nas costas. Eles são muito bons. Eu nunca vi filhos tão dedicados como seus 3 filhos. Eles carregam o senhor para cá, já vi dando banho no senhor, lavando seus pés. Eu vi que eles fazem um monte de coisa para o senhor. Olha, um desses para mim já, ó. Eu te dou metade das minhas coisas aqui que eu tenho, da minha fortuna, para o senhor me dar um dos seus filhos. Me dá aí um deles. O mercador parou, estatalou os olhos, levantou as mãos para o céu e falou, o senhor está louco de me fazer uma proposta dessa? Ora, se o senhor tem um verdadeiro tesouro desse ao seu lado e reclama da sua vida, uai, então me ceda um deles. O senhor não valoriza, não presta, então me dá um deles, eu lhe pago ainda. Porque eu vejo que o senhor tem 3 tesouros. Aí o velho mercador começa a chorar, debulhando-se em lágrimas, chama os filhos, abraça-os, pede perdão a eles, e a partir daquele dia, acabou a reclamação do velho mercador. Tornou-se um dos grandes negociantes daquela região, e inexplicavelmente começou a crescer materialmente também. E ficou conhecido como um dos grandes mercadores daquela região. E fica pra gente, dessa fábula, dessa história, a moral. Quantos tesouros a gente tem à volta da gente, em condições de afetos, corações queridos, que a gente não valoriza. A gente acha que, por conta da vida não ser exatamente como nós gostaríamos que fosse, porque tudo não caminha como nós queríamos que caminhasse, graças a Deus que não caminha, porque se caminhasse a gente se perderia. Graças a Deus que não caminha. Atendi uma moça e ela disse assim, a minha vida é uma porcaria, eu estou cansada da minha vida, minha mãe me dá muito trabalho, Deus me livre, eu estou cerceada da minha liberdade, eu tenho que ficar aqui do lado cuidando dessa velha, estou perdida. O benfeitor que estava conosco disse assim, graças a Deus que ela não tem o que ela quer, porque é um espírito vicioso. Se ela tivesse a liberdade que ela queria ter, ela já teria se perdido na vida. E ela pediu do outro lado para cuidar da mãe, para não ter tanta liberdade quanto ela sonharia ter. Por isso que reclama, porque não pode ter. Quando ela estiver mais amadurecida, a mãe vai partir. E se chegar ao ponto da mãe partir e ela não amadureceu, problema dela, terá perdido a sua encarnação. E de uma maneira meio contornada, eu disse isso a ela. Não sei o resultado, mas eu não dito regras para ninguém, porque eu tenho que ditar regras para mim mesmo, né? Apenas fazemos um aconselhamento, segundo o que nos inspira a espiritualidade. Mas fica-nos a pergunta. Nós já temos o tesouro que a gente precisa. O que a gente quer mais? Só porque o filho não é o que a gente gostaria que ele fosse? A filha não é o que a gente gostaria que ele fosse? O marido, a esposa, a nossa vida, onde a gente mora, como a gente está fisicamente? Gente, nós somos espíritos. Já tivemos muitas e muitas vidas e vamos ter muitas e muitas. Já vivemos de todo jeito, já moramos em palácio, já moramos em casebre, já fizemos de tecelão a príncipe, nós já fizemos tudo. E o que nós fizemos dessas vidas com tudo isso? Essas dinâmicas existenciais, como é que elas funcionaram em nós como sentimento? Dá para saber, é só avaliar quem somos. Do jeito que a gente está, é o que essas vidas todas foram nos legando. As experiências que elas foram sendo acumuladas, está em onde? Está em nós, está aqui na nossa natureza. Cabe a gente identificar isso. O que é bom, fortalecer, e aquilo que não é bom, a gente trabalhar para mudar. Trabalhar para mudar isso. Então, esse é
O grande segredo da gente viver em paz nessa vida não é viver sem problema. Não é viver sem problema. A gente pode passar no meio de uma tempestade sem ser atingido por ela. Está caindo tudo, quebrando tudo pelos lados, mas a gente caminha e passa incólume por ela. Agora, se eu começar a me envolver com a tempestade, aí acabou. Aí eu vou embora de roldão. Perco a minha oportunidade, né? Então pode estar acontecendo algumas tempestades à volta da gente. Mas, gente, tudo está nas mãos de Deus. Deus sabe o que está acontecendo. E nada vem para nos destruir ou destruir alguma coisa. Vem para abalar as bases das coisas. Quando uma coisa não está bem, a base precisa ser abalada para que seja resolvido. E nada é eterno, nada é... A não ser o espírito, a alma, que nós somos imortais, não vamos morrer nunca. O resto, tudo é transitório. As coisas, elas começam, pode acabar, coisas materiais mudam de lugar, mudam de posição, cargos, títulos, tudo muda, tudo se transfere para lá, para cá, para lá, para cá, de acordo com a necessidade. A única coisa que é perene, que é estável, é o nosso estado de espírito, que vai sendo modificado aos poucos. Mas ali, só uma intervenção direta no sentimento pode mudar. E essa intervenção vem através dos desafios que nós encontramos à volta. Então, tomar cuidado com as paixões dissolventes e anestesiantes. Nós já comentamos sobre isso, né? Aquilo que nos atrai, aquilo que quer preencher um espaço da nossa ilusão, né? Preencher os lugares que ficaram vagos com a eliminação desses sórdidos comparsas mentais, com a presença do altruísmo, da fraternidade, do alto amor. Principalmente da fraternidade e do alto amor. Preocupar-se com os outros, né? Ser fraternos. O que é ser fraterno? Ser irmão. Fazer pelos outros o que a gente gostaria que fosse feito para nós. A caridade, o amor ao próximo é uma das coisas mais belas que a gente pode fazer, mesmo que singelamente. Tem um efeito devastador sobre as nossas paixões. Cada bom sentimento que a gente consegue ganhar muda muita coisa em nós. Muita coisa mesmo. E em volta de nós também. A vida fora de nós, ela vai se organizando de acordo com o que vai acontecendo dentro de nós. Por isso que ninguém pode falar da vida que tem. Cada um tem a vida que está vivenciando de acordo com a vida que está dentro de si mesmo. Se eu continuar de braço cruzado reclamando, tudo vai permanecer como está ou pode até piorar. Mas se eu começar a trabalhar para mudar essa realidade íntima, minha visão, e auxiliando o meu próximo, procurando fazer o bem que eu puder, administrando as contrariedades sem amargura, se for preciso chorar, pode chorar, não há problema. As lágrimas, elas ajudam a lavar a superfície da alma, né? Tirando aquela coisa encardida que a gente traz de várias vidas. Então, as lágrimas lavam isso, né? Elas lavam isso. Pode chorar, mas não pode chorar de raiva, não pode chorar por contrariedade, não pode chorar por mágoa, porque essas lágrimas não são ouvidas por Deus e elas não têm efeito nenhum sobre nós também. Lágrima de amargura não tem efeito sobre nenhum. De contrariedade, de ressentimento, de mágoa, elas não têm efeito. Agora, as lágrimas da dor pelos enfrentamentos, sim, essas têm. Tem um efeito bom. Elas ajudam a gente, né? E não se opor a ninguém, não entrar em atrito direto com quem quer que seja. Porque isso não vai liberar a gente da aflição que a gente está sentindo, pode até piorar. A cada um, nós temos que deixar cada um ser como é, né? Porque a consciência de cada um, como a nossa, vai reger a nossa vida. E o alto amor é gostar da gente. Gostar da gente. Né? Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui do jeito que a gente está. Agradecer muito a Deus. Porque eu sou o produto do que eu fiz. Não foi Deus que me fez assim. Deus me criou simples e ignorantes. As encarnações vivenciadas por mim me trouxe aqui dessa maneira. Eu estou aqui agora do jeito que eu me construí. Não posso acusar Deus disso. Da minha vida ou de alguma coisa sobre mim. Não posso acusar. Posso pedir a Ele que me ajude. Mas acusá-lo de ser o que eu sou, de estar como eu estou, não posso fazer isso. Que seria uma injustiça muito grande. Temos o livre-arbítrio e sempre tivemos esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai aumentando com o desenvolvimento da razão e do sentimento, mas eu sempre tive a liberdade de agir. Por isso estou aqui como me fiz. Cada um de nós não pode, não deve, embora possa, lamentar a própria vida. A gente até pode, mas não devia. Nós devemos pedir a Deus ajuda, isso pode. Senhor, me ajuda. Não estou conseguindo, não está dando.
Me ajuda. Ele vai ajudar. Agora, Senhor, que vida é essa? Como se essa vida tivesse sido elaborada por ele, lá ele catou um monte de coisa lá, né, embrulhou e tacou na cabeça da gente. Tó! Pega esse negócio aí. Aí abriu, lá tinha um monte de surpresa. Nem ele sabia o que tinha. Não é isso? Que vida é essa? Quando eu falo isso, para Deus eu estou dizendo o quê? Que negócio é esse que o Senhor me deu? Não é assim. Eu estou como me fiz. Eu sou o produto de tudo aquilo que eu fiz de mim mesmo até hoje. De lá de quando eu fui criado até agora. Não fui criado nessa vida, em outras. Lá onde a razão apareceu no meu ser. E eu comecei a me comportar no reino de humanidade, como diz o Espiritismo. A partir daí fui dono de mim mesmo. Aos poucos esse livre-arbítrio foi aumentando. Eu fui agindo. E eu sou o produto de mim mesmo. O que eu fiz de mim mesmo está aqui. Sou eu, agora. Vou reclamar de quem? Ah, mas o meu pai é um tirano. Ah, minha mulher é uma megera. Ah, meu marido é uma coisa. Pois é, meu filho. Se você abrir essa cortina do tempo, vai descobrir onde é que você achou essa coisa. Né? Vai descobrir onde é que você achou essa megera. Você vai descobrir. Não olha não. Como diz o caipira, não olha não, porque a coisa é feia. Né? Também tem coisa bonita. A gente tem valores inestimáveis. Só que a gente não percebe, a gente fica preso nas coisas ruins, porque nós não lidamos bem com o desconforto. Por falta de valores que sustentem a nossa paz, nós não lidamos bem com o desconforto. Porque é o espírito que está em paz, ele transita bem sobre qualquer água. Se a água está tranquila, ele vai. Se a água está crespada, ele põe o cinto de segurança e deixa o barco balançar e vai procurando o melhor caminho nas águas e sai. Agora, se não tem valor nenhum, ele cai na água, quase se afoga, volta para o barco, e agarra na vela, e cai lá para trás, e joga para frente. Uma turbulência total. Uma turbulência total. Então ele vai achar um lugar. Se é uma alma que tem valores, ele vai encontrar um lugar no barco onde ele se ancora, fica ali, põe o cintinho dele e segura o leme. E fica olhando na tempestade. Onde é que tem um clarãozinho, ele vai para lá. Né? Agora, quanta gente pula do nosso barco, né, por causa disso. Pessoas, vai em todo mundo. Eu perdi todos os meus amigos, não sei porquê. Né? Pois é, amigo da onça. Vai perder como? A gente não valoriza. Quem não valoriza a si mesmo vai valorizar os outros? Não valoriza também. Os amigos cansam de fazer, de desfazer, de fazer... Né? A pessoa pula todo mundo do barco, a gente fica sozinho mesmo. Mas mesmo assim fui eu, né? Ah, Deus tirou todos os meus amigos da minha vida. Fui castigado, né? É mais fácil transferir para o Criador a responsabilidade que é nossa. Eu estou como me fiz. Estou ancorado numa vida onde eu mesmo joguei a âncora ali. Ali é que eu joguei. Eu quero ficar aqui. Achei o porto e estou onde eu precisava estar. O Criador me permite. Deus não condena. Deus não determina. Ele simplesmente permite ao Espírito experimentar a vida que ele precisa. Nós elaboramos uma vida e viemos para cá com ela. Aí diz o Emmanuel, é preciso amar o dever que nos trouxe à Terra. Os esforços que nós nos comprometemos a fazer quando saímos de lá. Falou, eu vou para lá, vou me esforçar bastante. Vou conseguir. Né? Será que o Chico se esforçou? Tanto se esforçou que esplendeu uma luz que iluminou toda a humanidade. Madre Teresa, só perguntar lá na Índia, onde ela fez a sua obra. A irmãzinha Dulce, lá da Bahia, pequenininha, frágilzinha. Só perguntar lá. Notícias dela que a gente vai perceber se eles deram conta. Né? Ah, mas eles eram espíritos grandes, almas. O Chico falava que era um monstro. O Chico dizia que tinha um monstro dentro dele. A gente não acredita, mas ele falava que tinha. Agora, é claro que ele devia se conhecer muito bem, saber das suas mazelas, mas ele deu conta. O Sullivan fez uma música para ele e disse assim, ele teve a ambição de ser humilde e conseguiu. Olha só, teve a ambição de ser humilde e conseguiu. Uma música lindíssima feita para ele. E qual é a nossa ambição, no bom sentido? Né? A nossa ambição é de ser briguenta, ranheta, quer morder os outros, né? A gente quer morder o que toda pessoa está... Olhou pra gente torto, a gente quer morder já, né? Já quer morder, quer né? Lembrei de um fato engraçado de um amigo, ele falou assim,
A gente parece aqueles cavalos manga larga. Vem com as patas bem grandes, que é para dar coice nos outros, daqueles coices assim, bem dado mesmo, assim, para ficar marca, né? Fala, meu filho, é mais ou menos por aí. Encostou na gente tá, ó, tum, né? O sujeito cai 4 metros longe da gente. Depois quer que a pessoa fique lá de novo, ficar perto da gente, né? A pessoa já olha a gente meio de longe, assim, fala, aquele ali, não vou ficar muito perto dele, não. A cada coice, que, pelo amor de Deus. Né? Todo mundo dá. Mas a gente só vê os coices dos outros. O da gente a gente não vê, não. Reconhecer-se fadado ao triunfo e avançar na sua busca, sem pieguismo, sem presunção. Algumas religiões estimulam o pieguismo, né? Aquela coisa da conversão automática, né? Ah, agora eu me converti, agora vai dar tudo certo. Mas e a minha parte? Não é assim. A conversão é o primeiro passo. E o meu trabalho? Sem presunção, eu sou bom, né? Agora eu sou o melhor, agora eu estou com Jesus. Tá? Teve um monte de gente que estava com Chico. Continuou do mesmo jeito que era. Não existe melhora por osmose. Ninguém adquire melhora de ninguém. Eu ando perto de um santo, viro santo também. Nada está feito. Nem todo filho que tem uma mãe boa e um pai bom é bom. Nem todo filho bom teve um pai bom e uma mãe boa. Às vezes você tem os pais ruins têm filhos bons. Pais bons que têm filhos ruins. Ou seja, ninguém adquire por osmose. Ah, mas uma educação esmerada muda o espírito. Se ele quiser. Já vi pais excelentes que viraram do avesso. E têm filhos com comportamentos completamente avessos. Completamente fora de órbita. E o contrário, pais que nem ligavam dos filhos. E são filhos boníssimos. Isso quer dizer que o espírito absorve o que ele quer. Claro que a educação ajuda. Ajuda a estimular valores, mas não dá valores a ninguém. Os valores que adquire é o espírito, na luta, na vontade de fazer, de querer mudar. Esse é o espírito que adquire o valor que ele quiser. A gente oferece, ajuda, né? Então tem que ter essa vontade. Insistentemente reagir aos pensamentos inquietadores, estabelecendo a confiança no poder criador, de quem procede em si mesmo, gerando harmonia e coragem para os enfrentamentos. Certo de que está destinado à glória estelar que alcançará a esforço pessoal. Nós estamos destinados à felicidade. E a harmonia que vamos construir em nós precisa de muita coragem, que a gente pode pedir a Deus que nos ajude. Mas eu que tenho que estabelecer o elo de confiança de mim para comigo mesmo. Deus não me dá isso. Senhor, me torne mais autoconfiante. Ah, meu filho, você que vai ter que buscar. Porque a falta de autoconfiança é a dúvida. Uma vida que se estabelece a dúvida, né? Quando eu duvido de alguma coisa, quando eu deixo que a dúvida se instale em mim, vou fazer um negócio, começo a empreender alguma coisa na minha vida, materialmente falando mesmo, falo assim, será que vai dar certo? Pronto. Já comecei lançando sobre a minha vida o quê? Uma atmosfera de dúvida. Já joguei fumaça, já não vou ver mais claro. Né? Não pode ser presunçoso também, vai dar tudo certo. Não. Estou fazendo um empreendimento, vou fazer todo o possível para que dê certo. Deus vai me ajudar. Aí sim. Autoconfiança, determinação. Nem a presunção, nem a autopiaguismo, nem o autocompaixão. Eu acho que não sei, que tudo que eu faço dá errado. Pronto. Já comecei lançando sobre a minha vida o quê? Uma atmosfera de que pode não dar nada certo, né? Se for mais uma prova, pode acontecer daquele negócio também não der certo. Mas isso não me torna melhor ou pior que ninguém, nem por isso sou um fracassado. Tudo são experiências. Cada espírito precisa das experiências da sua vida para crescer. Chega um momento em que a prova passa. E aí as coisas caminham. Nós temos que insistir confiantes, não duvidando. Porque a dúvida estabelece sobre a nossa vida uma atmosfera de negatividade. Que flui de onde? Do ser que possui autocompaixão. Compaixão por si mesmo, que se acha um coitado, que se acha vítima. A posição de vítima é a pior posição que nós podemos adotar nesse mundo. Não vamos para lugar nenhum com a posição de vítima. Nem conseguimos manter as nossas coisas desse jeito. Né? Porque a dúvida projeta uma atmosfera ruim, negativa. Aquele que se conhece sabe mais, sabe de quais recursos se pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar. Se nós nos conhecemos, nós sabemos até onde podemos ir.
Porque muitas vezes a gente se propõe fazer coisas que a gente sabe que não tem capacidade para fazer aquilo. Eu tenho que saber também até onde eu posso ir, conhecer os meus limites, para não me embrenhar na vida a fazer coisas que estão muito acima da minha condição, e por campos que eu não vou conseguir caminhar. Não tenho menor conhecimento e chance de ir por ali. Agora, nos campos que eu conheço, mesmo que eu dê passos mais tímidos, eu posso conseguir caminhar ali. Agora, onde eu não conheço, eu vou correr riscos muito sérios. Cada um precisa saber o seu potencial, avaliar-se e tomar cuidado com a ambição. Né? O doutrina espírita ensina a gente a ser o quê? Idealista. Idealista, não ambicioso. A ambição é cega. A ambição atira a gente para um caminho que a gente não sabe o que vai acontecer ali. E o ambicioso, porque ele tem ambição, ele vai passar por cima de todo mundo e querer aquilo a qualquer custo. Tem gente que tem capacidade de prejudicar uma instituição, mas não abre mão do cargo que ocupa. Está tudo dando errado, o negócio está afundando e a pessoa não abre mão. Ambicioso. Porque se fosse idealista, ele entenderia. Não, agora não é o melhor momento para eu continuar aqui. Preciso deixar outras pessoas fazerem. Numa empresa, numa instituição religiosa, na nossa própria vida, quando a gente quer manter e segurar alguma coisa que não está na condição mais de continuar fazendo aquilo. Diferença do idealista com o ambicioso. O ambicioso quer a qualquer custo. Porque ele tem medo do prejuízo da sua imagem. Ele tem medo que a sua imagem sofra com isso. Que ele tenha prejuízo nas suas imagens se ele deixar uma coisa por outra. Pode falar. O microfone é melhor para... Isso. Todo mundo nos escuta. Isso. Não é essa daqui. É. É. Essa música eu achei interessante porque foi uma identificação que fizeram a respeito dele, né? As pessoas olhando para ele falam que ele teve a ambição de ser humilde e conseguiu. Mas eu falo, é uma visão que tiveram dele. Agora, ele mesmo é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem bom não sabe que o é. Provavelmente ele nem tinha ideia de que era humilde, porque era uma pessoa boa. Desenvolveu tanto a bondade que não teve a menor noção de que era humilde, por causa da bondade dele. Agora, quem o viu, falava, imagina, num mundo como esse, né, ser humilde é uma verdadeira ambição, porque é uma coisa que você tem que lutar a qualquer custo para consegui-la. Então, a música vem de alguém que interpretou o Chico, mas é muito bonita, é isso mesmo, doutor. Que a gente vai... Para o Chico, provavelmente, foi um idealismo, né? Ele idealizou ser daquele jeito e foi em frente. Agora, quem o viu, achou que era uma verdadeira ambição. Realmente, no mundo conturbado como o nosso, ser humilde é uma verdadeira ambição. Porque é muito difícil, né? Tudo conspira contra isso. Se a gente verificar o jeito do ser humano ser, das coisas que fazem, tudo conspira contra isso. Como é que faz para ser humilde num mundo desse? De desafios, de contrariedades para todo lado. Quando você tira o dedinho que alguém pisou, já o outro está pisando no pé de lá. Daí que você sai um pouco para frente, alguém chutando o seu calcanhar. Aí se você tomar um cuidado, você toma um esbarrão e já cai para lá. E levanta e leva um empurrão pelas costas. É complicado ser humilde num mundo de desafios como esse. É muito difícil. Levantar e prosseguir sem reclamar de quem empurrou, de quem pisou, de quem cutucou. É uma coisa muito difícil, né? Se a gente se incomoda com o olhar do outro, lembra que eu já falei? Você viu como ele me olhou? A gente incomoda com o olhar, imagina com os esbarrões, né? Com as contrariedades. Essa música eu queria... Uma hora eu vou tocar ela aqui na abertura, pra gente ouvir, antes de começar a reunião. Ela é muito bonita, a música do Chico. Hã? Tem também, tem. Essa aí foi do Sul, mas ele montou pro Chico. Ele fala aqui então que a gente tem que identificar as tarefas que nos cumpre executar, sem dúvida. Aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido.
É o que eu falei. Deus não organizou uma vida para nós e deu para a gente falar, viva isso aí. Nós estamos inseridos na vida que nós vivemos. Nós pedimos, nós programamos. Essa compreensão dá dignidade à pessoa. Enriquece, dá entusiasmo. E cada conquista passa a ser o quê? Funciona como uma perspectiva de uma próxima vitória. Cada conquista que a gente vai fazendo, principalmente sobre nós vamos ganhando força. Se identifica a fragilidade num ou no outro ângulo do caráter e da personalidade, direciona suas resistências morais nesse rumo e fortalece. Então a pessoa que tem essa dignidade, o que ela faz? Se ela percebe que tem alguma fraqueza de caráter, ela vai direcionar suas forças para lá, para consertar. Para consertar. Eu estava aqui um dia aqui fora e uma pessoa saiu aqui do salão e eu vi que a pessoa chegou lá fora e deu uma respirada bem funda, né? Falei, o que foi? Tá passando mal? A pessoa falou, quase. Saí dali de dentro para não falar um negócio que eu queria para uma pessoa. Porque eu não posso mais responder desse jeito, eu preciso me controlar. Mas já é um grande passo. A contenção. Ou seja, a pessoa foi insultada e foi lá fora respirar ao invés de responder. É o primeiro passo. Até chegar o momento em que os outros vão falar, a gente vai olhar e falar assim, que coisa. Não vai se ofender mais. Você é uma porcaria, muito obrigado, meu filho. Que bom que você descobriu. Que bom, o Chico falava isso. Chico, quando falaram pro Chico que ele estava muito arrogante, que ele ia cair, o Chico falou, não vou não, minha filha. Aí, tá vendo, Chico, você é orgulhoso, você tá falando que não vai cair. Eu falei, minha filha, eu nunca levantei, como é que eu vou cair? Eu nunca levantei, meu filho, como que eu vou cair? É desse jeito, uma pessoa fala, você não vale nada, muito obrigado por ter descoberto para mim. Eu estava tentando descobrir o que estava errado, você achou. Muito obrigado. Né? Quando a pessoa fala que a gente não vale nada, a gente sai chispa pelos olhos, né? Sai faísca, raio. Se o outro soubesse o que a gente está mandando para ele naquela hora, ele jamais tinha falado isso. Só não seca porque é igualzinho a nós. Energia igual, uma energia igual a outra se anula, né? Diz a física, né? Forças iguais neutralizam, né? Você colocar uma força daqui para lá e uma de lá para cá igual, o que acontece? Segundo a física, neutraliza. Para, né? Não vai para lado nenhum. Mas se a pessoa soubesse, né? É assim mesmo. Que bom que você identificou que eu não vale nada. Que bom. Agora eu já sei com o que eu vou ter que trabalhar. Né? Então a gente fica bravo, porque a pessoa acertou. Ela acerta, a gente fica... Quem foi o direito de descobrir quem eu sou. Né? Errando não se lamenta, porquanto aprendeu como fazer no outro ensejo. Então, quando a pessoa erra, ao invés dela ficar reclamando e lamentando com autopiedade, ela vai para frente. Não aduindo ao desequilíbrio, igualmente não se culpa por ele, nem a ninguém, porque descobre o valor da aprendizagem. Ou seja, não culpa ninguém pelas coisas erradas, também não culpa a si mesmo. Entende que é imperfeito e faz proposta de melhorar. Esse é o grande segredo do sucesso nosso na vida. Errou? Errei, estou errado. Não vou culpar ninguém. Não vou culpar a vida, não vou culpar Deus. Eu errei. Mas eu quero melhorar. Eu tenho uma proposta de melhorar. No livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec tem lá as três etapas da regeneração do espírito. O primeiro deles é o arrependimento. O que é o arrependimento? O reconhecimento sincero do erro, da falta. Isso pode acontecer do lado de cá, ou se a gente não fizer do lado de cá, vai acontecer do lado de lá. O reconhecimento. Enquanto o espírito não reconhece o mal que faz, ou o que fez, ele não consegue progredir. Porque se ele errou e acha que alguém é culpado, não, eu errei, mas foi porque fulano falou. Foi porque eu encontrando uma desculpa. Não vou crescer. O André Luiz estava lá e alguém bateu lá na colônia e queria entrar na colônia do nosso lar. O benfeitor falou, não pode, mas senhor, vocês não têm piedade aqui não? Olha lá, está sofrendo. Tá sofrendo. Aí o benfeitor passa a mão nos olhos dele, ele visualiza e verifica que o espírito tinha um monte de mazela, ele não estava arrependido daquilo não. Queria se livrar do sofrimento de onde ele estava. Mas ele não estava arrependido, ele achava que estava certo. Achava que o que ele fez estava corretíssimo. Mas ele queria deixar de sofrer. Me acuda, tem piedade de mim. Mas e os seus enganos? Estou certo. Então, o arrependimento é o primeiro passo. O primeiro passo da regeneração é o reconhecimento. E arrepender não é lavrar sentença contra si mesmo. Não é isso. É reconhecer o erro, não é lavrar sentença contra si mesmo. É reconhecer o erro e fazer uma proposta. Vou procurar não errar mais.
Vou fazer tudo que eu posso. E aí vem a outra parte. Eu posso reparar o que eu fiz? Se eu puder, vou reparar. É uma providência de quem se arrepende. Primeira coisa que o espírito que se arrepende faz é tomar providência para ver se ele pode reparar o seu engano. Se for possível reparar, ele vai reparar. Se não for possível, o tempo vai colocar apropriadamente o momento da reparação. Mas ele, arrependido, ou seja, reconhecendo o seu engano, vai prosseguir trabalhando e mudando para evoluir, sabendo que é um ser imperfeito e que precisa melhorar. Agora, se a gente acha que a gente está certo, aí, né? Tá bom, eu não devia ter falado isso para a Margarida, mas viu o que ela falou para mim? Também você viu o que ela me fez? Ou seja, eu estou justificando o meu erro. Gente, o que a Sebastiana, a Margarida, a Josefa, o Zé Pereira fez contra mim? Não importa. O meu ato é isolado, é independente do que eu recebi. Eu tenho que focar em mim e fazer a pergunta, por que foi que eu agi assim? Por que eu reagi dessa maneira ao mal que eu recebi? Eu não devia ter agido diferente? As razões da pessoa é problema dela. Na verdade, eu não reagi assim porque ela me insultou. É porque eu não tenho sentimentos apropriados para lidar com contrariedades. Então o que eu fiz? Reagi. Eu reagi e ofendi também. Então isso que eu vou ter que avaliar. Né? Então o autodescobrimento enseja a humildade perante a vida. Sem postura humilhante, porque faculta a irradiação do amor desde o centro de si, consciente da sua realidade e origem divina. Então, o autodescobrimento enseja a humildade perante a vida, sem humilhar e sem humilhar-se. Deus não quer que ninguém se humilhe. Existe uma cultura popular, principalmente religiosa, tradicional, que diz que o homem deve humilhar-se diante de Deus. E não foi isso que Jesus ensinou. O Cristo asseverou que o homem deveria humildemente se apresentar ao Criador. Isso quer dizer, reconhecido das suas fragilidades e fraquezas, pedir ajuda ao Pai Celestial. Não humilhar-se. O reconhecimento da imperfeição não pode ser um ato de humilhação, mas deve ser um ato de humildade, de quem reconhece ser pequeno e falível. E nessa condição, reconhecendo-se pequeno e falível, o homem pede forças a Deus, que é o Pai, de quem se coloca nos braços, aguardando as providências do amparo, do auxílio e da compaixão. Deus se compadece sempre da sua criatura. E Jesus disse uma maneira de nos conduzirmos a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No cumprimento das suas lições, na observação dos seus ensinamentos em cada dia, o maior tratado de moral e ética conhecido pela humanidade, o homem tomará conhecimento de si mesmo, do seu irmão e da presença de Deus. Somente assim, uma luz nascerá em seu coração, iluminando-lhe todos os recônditos íntimos, todos os recantos da sua alma. E ele então não viverá mais no medo, porque não terá ambientes escuros dentro de si mesmo que desconhece, onde teme, vez outra, ser assaltado por um intruso, por alguém que lhe possa desferir um mal. Na origem de todo mal está ainda a falta de vontade de crescer e se melhorar. Se algo nos aflige, compareçamos à presença de Deus com humildade, pedindo-lhe forças para os enfrentamentos. É importante não nos afligirmos pelos desafios que a vida apresenta. Olhemos com mais tolerância, com mais compaixão para aqueles que identificamos em atitudes menos dignas ou enganosas, e conquistaremos os seus espíritos nos campos da compaixão, na atmosfera do amor e da comiseração. E assim, tomados de profunda piedade, poderemos auxiliar os outros, auxiliando-nos a nós mesmos. Ouça, coração amigo, estamos vivenciando um tempo onde a solidão, pela ignorância, pela culpa, pela autodestruição das ideias infelizes, deve ficar para trás.
O homem deve iluminar-se em Deus, amparando-se mutuamente. Somente assim poderá vencer os limites onde encontra-se detido e subjugado pelas suas paixões. Que a bondade do Criador nos auxilie, que a luz do Cristo nos ilumine e consigamos ter paz. Graças a Deus.